Olá pessoal, Thiago Frignani com mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso curso de Portugal, algoritmos, né? Essa é a nossa videoaula de número 4. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em operadores matemáticos e também em concatenação. Essa é a continuação da aula número 3, pois a gente tinha feito um pouquinho da parte teórica de variáveis, né? Começou a ver um pouquinho da parte prática. Então hoje a gente vai dar continuidade também nessa parte prática aí do nosso Portugal, correto? Então olha só, o que a gente vai estar vendo hoje vai ser operadores matemáticos, né? A gente já conhece isso também há um bom tempo, né? Acho que todo mundo aí conseguiu ver isso aí durante a escola, né? Quais são os operadores matemáticos que nós conhecemos? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui dentro da programação a gente utiliza bastante também o resto de divisão, que é o mod, né? A gente pode utilizar tanto com um sinal de porcentagem quanto com a palavra mod. Isso aqui é uma palavra reservada do Visual G, correto? Como que a gente vai utilizar esses operadores matemáticos? Exatamente para fazer fórmulas matemáticas mesmo, tá? Por exemplo, eu quero somar duas variáveis, o valor de uma variável com outra. Então, eu vou utilizar adição, subtração, multiplicação, divisão e o mod, né? O mod, daqui a pouco, a gente vai estar vendo na prática como funciona, né? Muita gente tem dúvida de como é utilizado esse mod, e às vezes, em programas bem simplesinhos, ele é muito utilizado, tá? A gente vai estar vendo isso aí na prática. O que é uma concatenação? Bom, eu tenho no meu programa um texto que precisa ser mostrado na tela. E também tenho uma variável que precisa ser mostrada logo em seguida. Então, nesse caso, eu preciso de concatenar esses dois valores que são exatamente diferentes, né? Então, vou utilizar aqui uma vírgula para fazer essa concatenação, para fazer essa união desses dois valores diferentes. Nesse exemplo, eu coloquei um texto concatenado com uma variável, qualquer variável, independente se for de texto, se for de valor real, se for de valor inteiro, né? Que eu coloquei ao contrário, eu coloquei uma variável concatenada com um texto. Aqui eu já tenho um texto concatenado com uma variável, concatenado com o próximo texto. E aqui eu tenho, ao contrário, eu tenho uma variável concatenado com um texto, concatenado com uma próxima variável, tá? Bom, traduzindo isso daqui, como que a gente vai utilizar isso daqui dentro da nossa linguagem aí, né? Suponhamos que eu quero escrever, ou melhor, que eu coloco no programa dessa maneira. Escreva, entre parênteses eu peço para escrever o texto. O resultado é, dois pontos, e eu quero mostrar, no caso aqui, a soma dessas duas variáveis. Por exemplo, a primeira variável valor 1, vale 2. A variável valor 2, equivalente a 3, né, vale 3. Como ficaria a saída desta operação? Então, ficaria dessa maneira aqui. O resultado é 5. Por que 5? Porque se eu tenho uma variável que vale 2, somada com a variável que vale 3, então eu tenho o resultado 5. Prestem atenção que aqui eu tenho o meu texto. O resultado é, dois pontos, e ele também saiu aqui, correto? Então essa vírgula foi responsável pela concatenação desse texto com essas variáveis de valores inteiros, correto? Então agora a gente vai para a prática ver como funciona isso daqui dentro do Visual G, correto? Então vamos lá. Bom, eu vou criar aqui uma variável com o nome valor 1. Vou criar outra variável com o nome valor 2. Essas duas variáveis vão ser do tipo inteiro, correto? Então aqui, vamos atribuir, isso aqui a gente também não viu na última aula, né? O sinal de atribuição é esse daqui,
um sinal de menor e um sinal de menos, ou seja, um hífen. Então ele está atribuindo à variável valor o número 2, ou melhor, valor 1, né? Variável valor 1 está recebendo o número 2. A variável valor 2 vai estar então recebendo o valor 10. E agora eu vou pedir para o nosso programa mostrar na tela a soma dessas duas variáveis. Então o que eu tenho que fazer? Escreva valor 1 mais valor 2. Então a gente vai agora rodar o nosso programa. Executar. Então aqui eu tenho o valor 12, pois 2 mais 10 é igual a 12. Se eu, por exemplo, quisesse, logo em seguida, vamos mudar aqui, ao invés de escreva, a gente vai utilizar o escreval. Para quem não lembra, o escreval vai dar uma quebra de linha. Então aqui eu vou colocar os demais operadores já para a gente ver a diferença entre um e outro. Porém, eu não vou acrescentar o resto da divisão, que é o mod, né? Esse aí a gente vai ver ele exclusivamente, tá? Aqui a gente vai utilizar multiplicação. 2. Aqui a gente vai utilizar a divisão. Bom, então olha só. Lembrando que o valor da variável 1 é equivalente a 2. O valor da variável 2, valor 2 é equivalente a 10. Então a gente vai rodar, executar. Então aqui eu tenho 12, que é a minha adição, menos 8, a minha subtração, 20 é a minha multiplicação, 0,2 é a minha divisão. Só que agora eu quero melhorar a exibição desses dados. Então o que eu vou fazer? Vou concatenar. Vou colocar aqui adição, 2 pontos espaço, aqui subtração, 2 pontos espaço, aqui eu não posso esquecer da vírgula, né? A vírgula é o sinal de concatenação. Então aqui eu vou colocar multiplicação, multiplicação, 2 pontos espaço, e aqui eu vou colocar divisão. Divisão, 2 pontos espaço. Prestem atenção que agora ao executar, nosso programa vai ter uma aparência bem melhor. Então eu sei que aqui é a adição, aqui é a subtração, a multiplicação e a divisão, correto? Então esse algoritmo é um algoritmo bem simples, onde nós atribuímos os valores às variáveis e logo em seguida nós trabalhamos com os operadores em cima dessas mesmas variáveis, correto? Bom, para trabalhar o mod, a gente vai criar quem quiser salvar aí pode salvar, tá? Eu vou clicar em não. A gente vai criar um novo algoritmo e dentro desse algoritmo a gente vai trabalhar o mod. O que seria esse mod? Nosso resto de divisão, correto? Por exemplo, eu tenho 10 dividido por 2, que é igual a 5. Qual foi o resto da minha divisão? 0. Então eu vou criar um algoritmo agora para descobrir o resto das divisões, correto? Para isso, eu vou criar uma variável valor 1, outra variável valor 2, que vai ser do tipo inteiro. O usuário vai utilizar os valores inteiros. Vou criar uma variável resto, que vai ser do tipo real. Real. E aqui a gente começa então nosso algoritmo. Aqui em cima eu vou atribuir a variável valor 1
o número 10. A variável valor 2, eu vou atribuir o número 3. A variável resto, ela vai receber o valor 1 mod valor 2. Ou seja, o resto, a variável resto, vai receber o resto da divisão do valor 1 pelo valor 2. Correto? E aqui embaixo, eu vou pedir para escrever a variável resto. E agora eu vou executar esse programa. E ele vai me mostrar então... Opa, um errinho aqui, né? É porque na verdade não existe variável valor. Eu esqueci de colocar aqui o número 2. Tá? Variável valor 2. Executei. Então aqui eu tenho o número 1. Ou seja, o resto da divisão de 10 por 3 é igual a 1. Correto? Para melhorar o nosso algoritmo, a gente vai acrescentar aqui uma concatenação. Dentro desse texto eu vou colocar resto da divisão. Agora sim, ó. Resto da divisão 1. Se eu mudar os meus valores, por exemplo, ao invés de 10 dividido por 3, né, que o resto é 1, 10 dividido por 2, o resto a gente já sabe que é 0, né, então ele vai mostrar aqui, resto da divisão 0. Só que agora eu quero melhorar o meu algoritmo. Ao invés de ter aqui valores pré-definidos, né, atribuídos aqui dentro do nosso programa, eu quero que o usuário entre com os valores dessas variáveis. Então, eu vou pedir para escrever. Escreva informe o valor desejado. Claro que esse texto aqui vai de acordo com a sua necessidade, né, com o que você quiser mostrar na tela. Bom, ao pedir para informar o valor, eu tenho que ler esse valor. Então, valor 1. Vou ler o valor 1. Logo em seguida, eu vou pedir para informar o próximo valor. Então, informe o valor desejado. E logo em seguida, eu vou pedir para ler. Leia valor 2. Aqui embaixo, eu já tenho a minha operação. A variável resto vai receber o valor 1 mod valor 2. E aqui embaixo eu também já tenho a saída dessa operação. Certo? Então aqui a gente vai rodar o nosso algoritmo. Ele vai pedir para você informar o valor desejado. Vamos trabalhar agora, por exemplo, 25. Próximo valor, vamos colocar aqui 3. Então, o resto da divisão, 1. Então, meu algoritmo está funcionando perfeitamente. Vamos testar com mais outros valores? Algoritmo, executar, colocar aqui 25. Próximo valor, 5. Então, o resto da minha divisão é 0. Então, vocês podem testar aí com outros valores, certo? Podem também trabalhar com outros tipos de cálculos, tá bom? Vocês podem trabalhar com divisões, multiplicações, tá? Com quantos valores você desejar entrar, tá? Pessoal, espero que vocês tenham pegado certinho essa parte aí de mod, né? E também dos demais operadores matemáticos, que são bem mais fáceis de entender, né? Isso daqui é algo que tem uma certa complexidade, e na próxima aula a gente já vai, então, dar continuidade com os nossos algoritmos, tá? Abração, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa videoaula. Semana que vem, mais um vídeo será postado no canal Friani. Abração, pessoal, e até a próxima!